Existe uma fronteira tênue entre o que é real e o que é apenas uma história. Mas e se a história for real, capturada, registrada, e depois tentaram fazê-la desaparecer? O que você vai ouvir agora não é uma lenda urbana comum. É o relato fragmentado de eventos que foram documentados por 8 câmeras de segurança em uma distribuidora de materiais de construção no Paraná. Entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018, essas câmeras registraram algo que desafiou qualquer explicação lógica. Vamos analisar os poucos registros que vazaram, os relatos dos envolvidos, e tentar montar o quebra-cabeça de algo que parecia impossível. Descobriremos o que as sombras filmaram, quem as testemunhou e por que, até hoje, esse caso permanece como um segredo sussurrado por poucos. A distribuidora O Ponto Certo ficava numa área industrial afastada de Maringá. Era uma empresa familiar de médio porte, especializada em materiais de construção. Durante o dia, movimentava-se normalmente com caminhões, funcionários e clientes. Mas à noite, o local se transformava num vazio silencioso de galpões e pátios mal iluminados. O turno noturno era a responsabilidade de 2 vigias. Marcos tinha 23 anos e havia sido contratado há apenas 3 meses. Era cético, prático e encarava o trabalho como uma forma de ganhar dinheiro estudando. Paulo tinha 47 anos e 15 de experiência em segurança. Conhecia cada canto daquele lugar e mantinha uma rotina rigorosa de verificações. As 8 câmeras de segurança cobriam os principais pontos da propriedade. 4 no galpão principal, 2 no pátio externo, 1 na entrada e 1 no escritório administrativo. A maior preocupação eram furtos pequenos, ferramentas deixadas para trás ou tentativas de invasão. Nada mais que isso. Até 14 de dezembro de 2017. Eram exatamente 2 horas e 17 minutos quando Marcos, revisando as gravações de rotina, notou algo estranho. Na câmera 3, que cobria o canto menos iluminado do pátio externo, uma sombra esguia havia cruzado o campo de visão. Durou apenas 2 segundos. Quase uma distorção visual, como se algo tivesse passado rapidamente entre a câmera e uma pilha de tijolos. Marcos voltou à gravação algumas vezes. A sombra era clara, mas não tinha forma definida. Parecia se mover de forma fluida, quase como água escorrendo verticalmente. Ele chamou Paulo, que analisou a imagem com mais atenção. Paulo havia visto coisas estranhas em 15 anos de profissão, mas aquilo era diferente. A sombra não correspondia a nenhum objeto físico visível no local. Não havia nada que pudesse projetar uma sombra daquele formato naquela posição. Eles checaram as outras câmeras do mesmo horário. Nada. O pátio estava completamente vazio, sem movimento algum. Decidiram anotar o incidente no relatório e continuar a vigilância. Mas isso foi só o começo. 2 dias depois, em 16 de dezembro, às 2 horas e 43 minutos, a mesma anomalia apareceu. Desta vez na câmera 2, que monitorava a entrada do galpão principal. A sombra surgiu no canto direito da tela, moveu-se lentamente em direção ao centro e desapareceu quando atingia uma área mais iluminada. Paulo estava sozinho naquela noite. Marcos havia faltado por motivos pessoais. Quando viu a sombra, imediatamente foi até o local físico para verificar. O galpão estava completamente vazio. Sem sinais de entrada forçada, sem objetos fora do lugar, sem nada que pudesse explicar o que as câmeras captaram. O que o perturbou foi a duração. A sombra ficou visível por quase 15 segundos, tempo suficiente para Paulo observar seus movimentos. Não era errática como seria esperado de um defeito técnico. Movia-se de forma deliberada, quase cautelosa. Paulo decidiu não mencionar o incidente no relatório oficial. Algo naquilo o deixava desconfortável de uma forma que não conseguia explicar. A terceira ocorrência aconteceu em 21 de dezembro, às 3h11. Desta vez, ambos os vigias estavam presentes e viram a anomalia em tempo real. A sombra apareceu simultaneamente em 2 câmeras diferentes, o que deveria ser fisicamente impossível para um único objeto. Na câmera 4, ela se movia horizontalmente pela parede do fundo do galpão. Na câmera 6, a mesma forma aparecia no pátio externo, do lado oposto da propriedade. As imagens tinham timestamp idêntico, 03:11:42. Marcos e Paulo se entreolharam em silêncio.
Não havia como um único objeto estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não havia como duas sombras idênticas surgirem coincidentemente no mesmo momento. Eles começaram a revisar gravações antigas dos últimos meses. Foi então que descobriram algo ainda mais perturbador. A anomalia não era nova. Aparecia esporadicamente desde setembro, sempre entre 2 e 4 da madrugada, sempre em locais diferentes, sempre com a mesma forma fluida e indefinida. Por algum motivo, eles simplesmente não haviam notado antes. O que veio depois foi pior. Em 28 de dezembro, as sombras começaram a interagir com o ambiente. A câmera 7 registrou uma das anomalias aproximando-se de uma pilha de sacos de cimento. Por alguns segundos, pareceu que os sacos se moveram ligeiramente, como se algo os tivesse tocado. Quando Paulo foi verificar na manhã seguinte, 3 sacos estavam em posições diferentes das que ele lembrava. Mas não havia pegadas, marcas de arraste ou qualquer sinal de presença física. A situação escalou rapidamente após o Ano Novo. Em 3 de janeiro de 2018, às 2h29, algo aconteceu que mudou completamente a natureza dos eventos. As 8 câmeras registraram simultaneamente o mesmo fenômeno. Multicassombras surgiram em todos os pontos monitorados, ao mesmo tempo. Marcos e Paulo assistiram em tempo real enquanto formas escuras se moviam pelos galpões, pátios e corredores. Não eram mais apenas uma ou duas anomalias isoladas. Eram dezenas delas, movendo-se de forma coordenada, como se tivessem um propósito comum. O mais perturbador era o padrão de movimento. As sombras pareciam estar procurando algo. Elas se concentravam em áreas específicas, permaneciam imóveis por alguns segundos, como se estivessem analisando. Depois se moviam para outro local. Paulo ligou para o proprietário da empresa, Sr. Roberto, mas decidiu não mencionar os detalhes. Disse apenas que havia suspeitas de atividade estranha e que seria melhor ele comparecer no local. Sr. Roberto chegou 1 hora depois, acompanhado de seu filho mais velho, Diego. Quando reviram as gravações, a reação foi de descrença total. Diego sugeriu problemas técnicos no sistema de câmeras. Sr. Roberto pediu para chamar um técnico especializado. Mas naquela mesma madrugada, ainda na presença do proprietário, as anomalias voltaram a aparecer. Às 3h47, todas as câmeras registraram o que pareceu ser o evento mais intenso até então. As sombras não apenas surgiram em maior número, mas começaram a demonstrar comportamentos que desafiavam qualquer explicação racional. Algumas pareciam atravessar paredes sólidas. Outras se dividiam em múltiplas formas menores. Uma delas permaneceu completamente imóvel no centro do galpão principal por quase 20 minutos. Sr. Roberto e Diego assistiram a tudo em silêncio absoluto. Não havia mais como negar que algo inexplicável estava acontecendo em sua propriedade. A decisão foi imediata: chamar as autoridades. No dia seguinte, 2 investigadores da Polícia Civil compareceram ao local. Analisaram as gravações, fizeram medições técnicas e entrevistaram todos os envolvidos. O laudo preliminar mencionava possíveis falhas no sistema de monitoramento ou interferências eletromagnéticas, mas a investigação foi interrompida abruptamente em 8 de janeiro. Naquela madrugada, algo aconteceu que fez com que o caso fosse arquivado definitivamente. Às 2h15, as câmeras registraram o que seria descrito nos relatórios apenas como evento anômalo severo. As gravações mostram todas as sombras convergindo simultaneamente para o centro do galpão principal. Elas formaram uma massa escura e densa que permaneceu completamente estática por exatos 7 minutos. Depois, simplesmente desapareceram, não gradualmente, não se movendo para fora do campo de visão. Elas simplesmente deixaram de existir entre um frame e outro da gravação. A partir daquela noite, as anomalias nunca mais foram registradas. O sistema de câmeras funcionou normalmente pelos meses seguintes. Paulo continuou trabalhando no local até março, quando pediu transferência para outro emprego. Marcos terminou os estudos e mudou de cidade. Sr. Roberto vendeu a propriedade em junho de 2018. Os relatórios oficiais mencionam apenas falhas técnicas no equipamento de segurança. As gravações foram catalogadas como evidência de mau funcionamento eletrônico. O caso foi arquivado sem investigação adicional, mas existem detalhes que nunca foram incluídos nos documentos oficiais. Paulo revelou anos depois que, durante os últimos dias de eventos, ele e Marcos começaram a sentir uma presença constante no local. Mesmo durante o dia, quando as sombras não apareciam, havia a sensação de serem observados. Ambos relataram sonhos perturbadores envolvendo formas escuras e movimentos inexplicáveis. Diego, filho do proprietário,
mencionou em uma conversa informal que a família havia pesquisado o histórico da propriedade. O terreno havia sido um cemitério clandestino durante a década de 1940, desativado e esquecido quando a área foi urbanizada. Mas talvez o detalhe mais inquietante seja o que aconteceu com as gravações originais. Oficialmente, foram arquivadas como evidência de investigação. Não oficialmente, desapareceram do arquivo da delegacia 3 semanas após o encerramento do caso. Quando questionados, os responsáveis mencionaram possível erro administrativo ou falha no sistema de backup. As únicas cópias que restaram foram as que Paulo havia feito em um pendrive pessoal, contra as orientações da empresa. Ele guardou o dispositivo por anos, sem nunca mostrar a ninguém. Em 2022, Paulo finalmente decidiu digitalizar e compartilhar algumas das gravações em um fórum online especializado em fenômenos inexplicáveis. Os arquivos foram analisados por especialistas em vídeo, que confirmaram sua autenticidade técnica. Nenhum deles conseguiu explicar o que as câmeras haviam registrado. O local hoje abriga uma loja de autopeças. Os novos proprietários instalaram um sistema de segurança moderno e nunca relataram atividade anormal. Funcionários do turno noturno trabalham normalmente, sem incidentes. Mas de vez em quando, moradores da região mencionam sombras estranhas se movendo pelos terrenos baldios próximos, sempre entre 2 e 4 da madrugada. Sempre em noites sem lua, quando a escuridão é mais densa. As câmeras da distribuidora captaram algo que desafiou todas as explicações convencionais. Registraram movimentos sem fonte física, presença sem substância, comportamentos que pareciam intencionais vindos de formas que não deveriam existir. O caso permanece arquivado. As gravações que restaram continuam sendo analisadas por pesquisadores independentes. As sombras nunca foram explicadas. Até hoje, ninguém conseguiu definir com certeza o que aquelas câmeras realmente filmaram naquelas madrugadas de dezembro e janeiro. Se foram anomalias técnicas, fenômenos naturais desconhecidos ou algo que prefere permanecer nas bordas da realidade, observando através das lentes que devem nos proteger. Algumas imagens capturam mais do que deveriam, e talvez seja melhor que certas coisas permaneçam apenas como sombras, registradas, mas nunca completamente compreendidas.